Capítulo 278 Intimidação. Intimidação. Enviamos todos os repórteres e civis para fora. Agora, você pode sair. Uma quietude sombria prevaleceu na sala de espera silenciosa, e dois cavaleiros entraram e disseram: SSRRK. O aluno que me encarava levantou-se de seus assentos e saiu calmamente da sala de espera. Na verdade, as elites são um pouco diferentes. Estava a vê-los pela primeira vez, e reparei numa coisa. Ao contrário dos meus colegas entre os nobres, que se moviam desordenadamente, eles se moviam de maneira ordenada, como um exército. Eles fizeram Frei pensar que as habilidades dos calouros daquele ano pareciam notavelmente extraordinárias. Mesmo que o paladino mais jovem Sulvaso de Deus Cix a princesa Demônios fossem. Honestamente, eles não eram tão habilidosos quanto as heroínas, mas eram, sem dúvida, os maiores talentos do Império. Frei. Enquanto observava os alunos com uma expressão satisfeita, ouvi uma voz familiar ao meu lado. O que, minha querida irmãzinha? Cale a boca. Já não sou tua irmãzinha. Minha sempre fofa e charmosa irmã mais nova ficou na sala de espera e conversou comigo por algum motivo. O que você fez com o comitê consultivo? Eu não fiz nada. Acabei de revelar um talento que não sabia que tinha. Bobagem. Uma decisão unânime não é fácil de conseguir, sabe? Ela habilmente encontrou a lacuna na minha resposta astuta. Na verdade, minha irmã era realmente notável. Mesmo que outros pudessem ser subornados, como você comprou alguém como Venir? Acabei de fazer isso, só isso. Interrompi seu questionamento incisivo e então calmamente me virei para falar. Venha aqui. Sim. Venir se aproximou de mim com uma expressão vergonhosa. Mão. Baque. Eu disse isso indiferentemente, e ela corou muito ao colocar a mão na minha. Boa menina. Dei um tapinha em sua cabeça com um sorriso brilhante, e Venir, que havia abaixado a cabeça, aceitou silenciosamente meu toque. Idiota nojento. Arya, que estava me observando, ficou ainda mais fria. Ela provavelmente se lembrava dos rumores que circulavam no Império. Prepare-se para o julgamento do próximo ano. Vou garantir que você pague pelos seus crimes. Ela se virou como se não aguentasse mais e foi em direção à saída da sala de espera. Enquanto eu a observava silenciosamente, um som veio de lado. Alívio, preocupação, alegria, amor, afeição, alívio. Apenas emoções positivas reunidas? Virando o olhar, vi Ruby apoiando o queixo na mão e olhando para mim. Você valoriza muito sua irmã? Mas não posso acreditar nisto. Há uma obsessão no final, então seu estado mental também não é estável, hein? Parecia que ela estava me examinando com a habilidade leitura mental. Agora que chegou a esse ponto, devo também tentar sondar as emoções dela. Não, provavelmente não há necessidade. Olhando para aquele rosto sorridente, pude adivinhar as emoções dela. A propósito, você sabia que sua irmã também fazia parte do comitê consultivo? Cale-se. Sussurrei enquanto olhava para ela com uma expressão fria. Ruby então acrescentou calmamente. Se eu tocar na sua irmã, que tipo de reação você vai mostrar? Você não pode atacar minha irmã, pode? Fufu. Agora mesmo, ira apareceu em suas emoções. Não achei que valesse a pena responder a ela, então a ignorei e me afastei. Ruby também se levantou com um sorriso repugnante. Pois bem, professor, vou deixar isso com você por um clique. Ruby estava prestes a sair depois de dizer isso, mas quando de repente ouviu o som de dedos estalando de algum lugar, ela estremeceu e colocou a mão na cabeça. Então, seguiu-se um breve silêncio. DRRRKK. Ufa! Com a mão na cabeça, ela coçou a cabeça e saiu. Minha fachada inexpressiva caiu e suspirei. Aconteça o que acontecer, devo proteger minha irmã. Minha irmã, Arya, é a única família que me resta. Então, mesmo que o mundo desmorone, devo protegê-la.
Como um filho não filial que não conseguia proteger seus pais, era meu dever salvar minha irmã a qualquer custo. Com licença. Enquanto esses pensamentos passavam pela minha mente, cerrei os punhos e tentei controlar minhas emoções. Alguém de repente agarrou minha manga e me sacudiu. He. Era alguém a quem eu tinha dado um anel, essa garotinha fofa. Olá, professor? Enquanto eu afrouxava um pouco a guarda e olhava cautelosamente para ela, ela falou com olhos sorridentes. Você foi muito legal antes. Ela foi a terceira discípula do mestre da Torre Mágica e também sua discípula atual. Por alguma razão, essa garota sempre franzia a testa quando via Ruby. Ela era irregular, alguém que ia contra a norma. Surpreendentemente, uma figura tão proeminente não foi registrada na profecia. Eu tinha lido a profecia várias vezes, mas o nome Unglário não estava em lugar nenhum. Nesse caso, como esperado. Enquanto eu olhava para ela, ela olhou para mim com os olhos arregalados e logo inclinou a cabeça. Esse garoto é a única coincidência? Só uma coisa poderia explicar uma variável tão grande como ela, o DLC. Então, esse garoto foi a chave para um final feliz? Ela parece jovem demais para isso. Mesmo assim, ela já se matriculou na academia. Os olhares concentrados em mim pela frente me tiraram dos meus pensamentos. Quando virei a cabeça, vi alguns alunos que haviam permanecido em seus assentos, olhando para mim. A maioria desses alunos percebeu que eu não havia esgotado todas as minhas forças antes. SSRK. Observando-os silenciosamente, meus olhos brilharam e dei um passo à frente. Devo aproveitar esta oportunidade para explorar um pouco? É hora de verificar o quão úteis esses caras são. Professor. Aonde você vai? Fique longe de mim. Ah. Enquanto me movia em direção aos alunos, empurrei suavemente para o lado a criança que estava atrás de mim e falei em voz baixa. Por que você ficou para trás? Estou tentando ver o que o professor está fazendo. Olhando para mim com os olhos arregalados, Glary ficou perto de mim. Suspiro. Não estou acostumado com gentileza injustificada de estranhos. Achei que conseguiria suportar isso até certo ponto, já que Serena sempre me demonstrou muita gentileza, mas eu estava enganado. Desde que aquele garoto agarrou minha manga, eu sentia um formigamento estranho por todo o corpo. Então, todos vocês não vão embora e vão ficar aqui, certo? Desviando meu olhar dela à força, perguntei baixinho aos gêmeos da família Horizon, que haviam ficado em suas mesas até agora. Duvido que você possa me ensinar alguma coisa. A irmã mais nova deu uma resposta inesperadamente ousada. Eu não sou tolo. Depois de experimentar sua força em primeira mão, admito que você é forte. Enquanto eu franzia um pouco a testa, ela acrescentou com um olhar um tanto descontente. Mas você tem conhecimento acadêmico para ser chamado de um professor? Conhecimento acadêmico. Sim, você é proficiente em teorias acadêmicas e mágicas. Teorias de esgrima. Proficiente o suficiente para me ensinar? Ela zombou de mim enquanto perguntava. Todos os professores da academia são versados nessas coisas. Acabaste de nos suprimir com algum poder que adquiriste de quem sabe onde, não foi? Pergunte-me qualquer coisa, e eu responderei. O quê? Ela imediatamente começou a rir zombeteiramente, logo, ela adotou uma expressão fria novamente. A posição de um professor não é uma piada, Sr. Frey. Pressa. Suspirar. Por fim, ela suspirou e perguntou em voz baixa. Explique a diferença entre os circuitos de mana dos humanos e os da raça demoníaca. Bem simples. Simples, você diz. Como esperado, foi apenas um blefe. A diferença entre os circuitos de mana das duas corridas foi apresentada algumas semanas atrás. Eu apenas sorri e, de repente, ela parou de falar e olhou fixamente para minhas mãos. Espera, é isso, não tem como ser. Por um lado, materializei os circuitos de mana dos humanos, por outro, tenho os circuitos de mana da raça demoníaca. Por que você não os compara diretamente?
Os circuitos de mana deveriam estar dentro dos corpos humanos, mas eu os manifestei em minhas mãos com mana estelar. Olhando atentamente para o circuito de mana, ela logo falou com uma expressão pálida. Isso é impossível. Como você pode materializar artificialmente circuitos de mana? Se você liberar mana aí, então. Crepitar. Ela pareceu surpresa quando ativei os circuitos de mana miniaturizados e deixei o mana fluir dentro deles. Espere, isso é inovador. Se publicarmos um artigo sobre isso, isso abalará a comunidade acadêmica. Espere, isso significa que você pode manipular seu tamanho e forma. Seu olhar mudou e ela começou a estender a mão para os circuitos de mana. Isso é fascinante. Senti simpatia por sua paixão pela pesquisa acadêmica e teórica, mas minha tutora particular não era outra senão Serena. Além disso, com as memórias dos ciclos anteriores, o meu conhecimento e teorias eram provavelmente muito mais avançados do que os de qualquer outra pessoa no mundo atual. Para Serena, manifestar circuitos de mana de diferentes raças era como moleza. Como ela teve sucesso naquela idade? Levei um ano só para acompanhar. Uma lâmina afiada atingiu meu coração quando percebi novamente a grandeza de Serena. E esmagar. No entanto, estava bem dentro das minhas expectativas. Bloqueei calmamente a faca com o braço esquerdo, deixando a adaga penetrá-la profundamente. O que você está tentando fazer? A agressora era a filha mais velha da família Horizon. Você não nos diz para derrotá-lo, professor? Ao contrário de sua irmã, ela era muito bem constituída e tinha um físico proporcional. Ela também tinha cabelos verdes curtos e olhos verdes. Então, acabei de tentar isso. Ela olhou para mim e silenciosamente torceu a adaga. Irmã. Quando o som de algo quebrando ecoou do meu braço esquerdo, sua irmã, que estava ao lado dela, empalideceu. Os outros tinham expressões mistas. É assim? Muito bem feito. Enquanto eu a elogiava despreocupadamente, ela parecia perplexa. Sua expressão se tornou desdenhosa quando uma aura negra começou a vazar do meu braço e rapidamente se enrolou em seu braço. Vácuo. Olhando friamente para ela, agarrei sua cabeça e a joguei com força na mesa. Irmã. Sua irmã pulou da mesa e os alunos restantes arregalaram os olhos. No entanto, lembre-se disso de agora em diante. O braço dela ainda estava envolto na minha aura escura, e eu falei em voz baixa. Sinta-se à vontade para me atacar a qualquer momento. Mas você tem que apostar sua vida nisso. A intenção de matar alguém não é diferente de colocar sua própria vida em risco. Certamente, nenhum novato tentará tirar a vida de outra pessoa sem arriscar a sua, certo? O silêncio encheu a sala de espera. Acena com a cabeça, acena com a cabeça. Ah, que fofo! Quase não consegui controlar minha expressão enquanto Glary acenava seriamente do meu lado, com os olhos brilhando. Depois de recuperar a compostura, continuei. Então, qualquer estudante que tente não consiga me matar no futuro. Eu os estigmatizarei, significando seu fim pelas minhas mãos. SRRRR. Assim que terminei, um estigma preto foi gravado no braço da filha mais velha da família Horizon. Isso é feitiçaria. É trapaça. Ah! Sua irmã gritou em choque, e a filha mais velha olhou para o estigma em seu braço com desgosto. Então, há algo errado nisso? Este é o estigma proibido da escravidão. Claro que um professor não deve usar. Os adversários que você enfrentará farão parte do exército do Rei Demônio, como eu, o Rei Demônio, monstros demoníacos ou feiticeiros. O que os impede de usar feitiçaria? E acabei de ouvir você errado? Egeu. Fazendo minha voz soar ainda mais fria, olhei para ela com um olhar aguçado, pegando seu queixo. Ela parecia assustada e recuou um pouco. Depois, falei em tom baixo. Trapaceando? Você acha que isso é uma brincadeira? O clima entre os alunos ficou tenso. Ouça, a palavra trapaça não existe em uma batalha total. Ainda segurando o queixo,
continuei aconselhando as crianças. Abaixei o olhar e sussurrei. A propósito, seu queixo é bastante macio. Argue. No porão da minha mansão, havia alguns escravos meio-elfos como você. Bem, é só porque o sangue élfico flui em você. De qualquer forma, não me importo. A intenção assassina retornou aos olhos das irmãs. Na verdade, eles são apenas crianças ingênuas que apenas desenvolveram seus cérebros. Eu sabia que alguns meio-elfos não tinham conhecimento das relações secretas entre os reinos élfico e humano, mas não esperava que eles fossem tão alheios. Já se passaram vários séculos desde que os elfos imigraram para o continente ocidental e estabeleceram famílias no Império. A comunicação poderia ter sido interrompida durante esse período. De qualquer forma, tenha isso em mente. Depois de provocar o moral das duas irmãs, dirigi-me calmamente aos alunos atrás delas. Se você quiser me atacar, esteja preparado para arriscar sua vida. No mínimo, esteja disposto a se tornar meu escravo. As expressões dos alunos mudaram. A amada filha do conde, a menina de óculos que se tornaria ajudante de Ruby, parecia-se com seu pai, o governante dos becos. Ela exalava uma aura sombria enquanto descansava as mãos no queixo. Ela era parente de sangue da família Moonlight da linha colateral, como Serena havia mencionado que escolheria como futuro Senhor Espantalho. Talismãs estavam pendurados em sua mesa, e seus olhos estavam cobertos por seus cabelos, emitindo uma vibração assustadora. Todos silenciosamente começaram a pensar nos alunos restantes em seus assentos, e a cena chamou minha atenção vividamente. Bem, então vamos terminar. Professor. Por favor, espere. Tenho uma coisa que preciso dizer. Sentindo-me estranho por ficar na frente, afastei-me da sala com Glary grudado ao meu lado. Rangido. No momento em que abri a entrada e saí, não pude deixar de congelar. Vim aqui primeiro para conversar, sabe, Santa? Cheguei aqui primeiro. Por favor, ceda. Não quero uma colisão frontal. Você sabe que é uma colisão frontal. Você não pode enganar meus olhos. Do lado de fora da sala de espera, Serena e Ferloche riam enquanto conversavam. Eu fui o primeiro a vir esperar porque de novo, porque só eu. Atrás deles, Clana murmurava algo inaudível enquanto caía. Não seja assim. Que tal falares depois de mim? Eu vim aqui primeiro. Oh, meu Deus! Santa, parece que você sabe que algo está errado aqui. Sério? Primeiro, eu precisava parar esses dois rapidamente. Capítulo 279 Aviso prévio. Aviso avançado. Pois bem, vou esperar no anexo. Eu também estarei esperando lá. Ferloche, sorrindo alegremente, e Serena, cobrindo silenciosamente o rosto com um leque, falaram simultaneamente. E então, as duas meninas se enfrentaram silenciosamente. Eu tinha visto Serena cobrir o rosto com um ventilador. Porém, comparada a Ferloche, que sorriu alegremente, ela parecia bastante assustadora hoje. Bem, vou esperar. Claro, espere um momento. Ainda não terminei de falar. Clana, murmurando timidamente atrás deles, estava prestes a dizer algo, mas eu disse isso apressadamente e fechei a porta silenciosamente. Ufa! Eu tinha a sensação de que se o seguisse agora, de alguma forma teria problemas. E depois, descobri um facto interessante que me fez querer sair deste lugar. Professor, qual é a sua relação com essas pessoas? Quando me virei, Glary, ainda segurando minha manga, inclinou a cabeça e perguntou. É complicado. Hein? Tive que parar minha mão porque estava prestes a dar um tapinha casual na cabeça dela. Olhei para Glary. Ela estava observando minha mão esquerda com uma expressão curiosa. Eu disse em voz baixa. Pare de se intrometer nos negócios dos outros, garoto. Uma noiva cuja memória do primeiro ciclo só retornou durante o dia, uma mulher com quem fiquei noiva por meio da aliança depois de abandonar a primeira noiva e até mesmo uma santa que pode parecer tola para os outros, mas me conhece melhor do que ninguém. Eu não conseguia explicar brevemente todos esses relacionamentos, então esmaguei grosseiramente as palavras.
Glary, com uma expressão mal-humorada, inchou as bochechas. Isso vai me deixar louco. Eu era muito fraco quando lidava com crianças da idade diária. Foi porque eu não conseguia tratá-la bem. Eu deveria ter sido frio com ela como os outros, mas nenhuma palavra dura saiu. Talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que senti gentileza de um estranho sem nenhum motivo, e eu não queria perder isso. Perder-se. Mas eu sou seu aluno? Suspirar. Contra a minha vontade, pronunciei algumas palavras frias, mas o garoto ficou perto de mim, atrás. Ei! Ei! Decidindo deixá-la sozinha por um tempo, aproximei-me de uma estudante próxima que havia abaixado a cabeça. Então agarrei seus ombros e disse: levante a cabeça. Uh. A menina, visivelmente tremendo, levantou cautelosamente a cabeça. Oh, o que você está olhando, seu humano? Uma voz familiar ecoou logo depois. Por que você está aqui? Surpreendentemente, era Mil ou ela costumava ser assistente de Serena. Bem. Eu tenho, razões. Você foi expulso? N não. Olhando para seu uniforme sob medida, que acomodava sua cauda grande e fofa, parecia que ela não foi expulsa, pelo menos. Eu não queria vir, mas aquele cachorro Beastin me ameaçou. Você está falando da Lulu? Esqueça isso. Não se incomode, humano. Depois de dizer isso, ela olhou para mim com um rubor. Demais, humano, o que era esse poder de antes? Um humano deveria ser tão forte? Por que escondeste a tua força? Seu olhar era feroz quando ela perguntou, com uma expressão cautelosa. No entanto, por algum motivo, sua cauda balançava lentamente. Finalmente soube por que ela se tornou parte das sub-heroínas. Ela se tornou uma sub-heroína devido às mudanças na história principal, o que a levou a se matricular na academia. É melhor você estar preparado, humano. Enquanto eu ponderava, Mio iniciou uma conversa. Ela suou nervosamente enquanto eu olhava para ela. Eu vou te pegar. N não. Eu vou te derrotar. Meus novos amigos acabaram de me contar tudo sobre suas más ações. Eu nunca serei enganador. Ei! Observei-a calmamente enquanto ela divagava, com o rabo cobrindo o rosto. De repente, Mio gritou. Uau! É tão fofo! Solte! Humano! Não toque no meu rabo! Enquanto Glary enterrava o rosto em suas caudas divididas, Mio lutou para afastá-la, suando friamente. Assisti àquela cena por um tempo. Então, silenciosamente desviei o olhar e continuei andando. Bem, você vê. Finalmente cheguei ao meu destino e vi um Aishi inquieto. Quando ela me viu, ela pareceu se acalmar. Que bom ver você aqui novamente. Sim. Incapaz de discernir se deveria usar linguagem formal ou informal comigo, ela começou a conversa silenciosamente, depois de observar cautelosamente meu uso de títulos honoríficos. Isso, você sabe. Sobre a maldição que lancei sobre você. Argue. Ela falou enquanto buscava meu coração. De repente, ela começou a respirar rapidamente. Você quer que eu me livre disso? Estou procurando uma maneira de removê-lo. Quando recuei com a testa franzida, Aishi, olhando para minha reação, começou a falar. Quais benefícios você obtém ao removê-lo? Bem, você vê. Não havia como acabar com essa maldição. A expressão dela mudou quando lhe perguntei isso. Afinal, por que ela iria querer ajudar alguém que era inimigo de todos? Não acho que você deva me tratar tão rudemente quanto trata os outros. Bem, sou o único que pode levantá-lo, sabe? Então se eu não te contar, você vai morrer. Como ela disse, ela parecia um pouco assustada. Aishi, examinando-me, virou-se e falou com o rosto corado quando mordi silenciosamente o lábio e comecei a fingir seguir em frente. Tudo bem. Estamos finalmente na mesma página? Então, de agora em diante, você vai jogar bem?
Acho que não tenho escolha. Um indivíduo implacável e habilidoso que é inimigo de todos, mas quando está sozinho comigo, ele é reduzido a um brinquedo sem capacidade de resistir. Não é ótimo? Ela cruzou os braços, usando seu habitual sorriso travesso. De agora em diante, trate-me como os outros alunos em situações cotidianas. Sim. E quando estamos sozinhos, você sabe o que quero dizer, certo? Eu entendo. Enquanto eu assentia baixinho, ela gesticulou para que eu me aproximasse, com um sorriso gentil. Você ouviu bem, então vou recompensá-lo. Professor péssimo. Quando me aproximei, Aishi cobriu a boca e sussurrou em meu ouvido. Eu me pergunto se foi assim que a irmã Isolde se sentiu quando a chamei de péssima. Uma estranha sensação de formigamento percorreu meu corpo. Agora, vamos começar? Perdido em pensamentos, olhei distraidamente para ela. Ela brincou enrolando o braço esquerdo em volta da minha cintura e sorriu enquanto colocava a mão direita na minha barriga. SSRK, SSK. Então, com 2 dedos levantados, ela fez os dedos andarem, movendo lentamente a mão pelo meu corpo. Baque! Ela habilmente desabotoou minha camisa enquanto brilhava com olhos sorridentes, levando a mão ao meu coração. De repente, senti uma rigidez no meu corpo. De fato, não sinto nenhuma dor, mas a sensação de frio é a mesma de sempre. Percebendo que meus dedos não se desdobravam tão facilmente, descobri esse fato e fiquei confuso. Por que não consigo sentir dor desde o incidente da cerimônia de nomeação? Todos os meus outros sentidos estão intactos, mas não consigo sentir dor. Por que isso? Algo parece errado. Zap. Aqui, como você se sente? Sentindo-me estranhamente desapegado devido à falta de dor, inclinei a cabeça. Aishi fez a pergunta enquanto sua mão permanecia sobre meu coração. Zap. Abaixei calmamente a cabeça. Logo, notei um círculo mágico bastante intrincado flutuando em meu peito. Você se sente melhor, certo? A dor diminuiu, certo? Como eu não tinha ideia do que estava acontecendo, fiquei em silêncio. A expressão triunfante no rosto de Aishi desapareceu, substituída pelo medo. Eu claramente completei o círculo mágico de dissipação, então você deve estar bem agora. Droga. E só então entendi a situação. Ela foi enganada por aquele falso mago. O informante do Papa e o mago real corrompido do Reino das Nuvens pareciam ter conspirado contra ela. No ciclo anterior, Aishi caiu em desespero após transferir a maldição para seu familiar. O mago real corrupto então lhe forneceu um falso círculo mágico dissipador que não teve efeito algum, aumentando seu tormento. Como resultado, ela intensificou a maldição toda vez que colocava a mão no coração dos pais até a morte deles. Eventualmente, ela acabou com sua própria vida, sucumbindo ao desespero e à deterioração. E agora mesmo, esse incidente quase se repetiu. Você está melhorando, certo? Enquanto eu permanecia em silêncio, seu olhar lentamente começou a desaparecer. Achando a resposta dela um tanto peculiar, optei por observar a situação em silêncio. Por que você carrega tanta culpa? Afinal, mesmo que eu sofra, isso não deveria importar para você, já que sou um vilão. É porque eu sei o segredo para conquistar o Rei Demônio. Então, por que não usar essa maldição para me ameaçar? Não. Não deveria ser. Não posso estar errado aqui. Eu só. Seu rosto ficou mais pálido quando ela começou a resmungar. Os sonhos que vi, as memórias, é tudo falso. Eu sei, é tudo falso. Então, ela tirou a mão do meu peito, cobriu os ouvidos e levantou a voz. O que realmente está acontecendo aqui? Achando o comportamento dela estranho, rapidamente lancei um feitiço inibidor da percepção e observei. Palavras estranhas escaparam de seus lábios. Eu odeio isso, não olhe. Não, eu não quero isso. Ei! Os olhos. Franzi a testa, suprimindo o arrepio que descia pelo meu corpo. Sussurrei suavemente em seu ouvido. Minha condição melhorou muito. Hein? Onde você aprendeu isso?
Parece ser bastante eficaz. Falei com um sorriso gentil, e o leve rubor retornou ao seu rosto pálido. Oh, entendi. Estou aliviado. De fato. É provavelmente isso. Ela sempre afirmou ouvir vozes desde muito antes. No começo, pensei que pudesse ser uma alucinação causada pela depressão dela, mas agora está claro. Alguém, não alguma entidade está guiando a deterioração. Tal reação era impensável, a menos que alguém sutilmente sussurrasse palavras deprimentes em seus ouvidos enquanto ela dormia, caminhava e se sentava. De fato, quando estou com você, não consigo ouvir as vozes. É realmente uma sorte. Não, não é nada. Além disso, ela supostamente não conseguia ouvir essa voz quando eu estava por perto. Por que no mundo? Ela poderia estar tentando me manter à distância? Caso contrário, houve alguma razão inevitável? De qualquer forma, lembre-se da promessa de hoje, seu criminoso. Como eu estava perdido em pensamentos, ouvi-a falar com a cabeça voltada para mim. Lembre-se de que eu seguro a coleira da sua vida. Não se esqueça. Então, ela saiu silenciosamente da sala de aula. Primeiro, eu deveria lidar com aquele mago real. Ao vê-la partir, murmurei para mim mesmo, preparando-me para entrar em contato com o exército do Rei Demônio. Além disso, preciso investigar essa voz. De alguma forma, tenho um pressentimento. Que a voz de Aishi, que não é mencionada na profecia, pode ser uma pista significativa. Clique. Com uma expressão séria, abri a porta. Logo, meus olhos se arregalaram. Kania. Suspiro, suspiro. Quando saí da sala de espera, Kania correu para meus braços, respirando pesadamente, e agarrou-se ao meu peito. O que há de errado? Você está ferido em algum lugar? Não. Mas por que você está? É porque eu te amo muito, jovem mestre. Sua expressão parecia bastante pálida. Eu te amo, jovem mestre. Acariciando suavemente as costas de Kania enquanto ela enterrava a cabeça no meu ombro, murmurei baixinho. Pensando bem, Kania tem agido de forma suspeita ultimamente. Parecia que havia muitas coisas que eu tinha que investigar. Nota. Extremamente popular entre as meninas. De alguma forma, é bem irritante. Cuidado necessário. O garoto, que furtivamente grudou nas minhas costas, estava fazendo beicinho com uma expressão irritada, murmurando algo incoerente. Quando é que ela ficou atrás de mim? Ela aprendeu magia furtiva com o mestre da torre mágica? Argue. Como esperado, a preparação para o novo semestre pareceu mais desafiadora para o professor do que para os alunos. Criança, pare de me seguir. Eu não quero. Suspirar. Mesmo do lado de fora da sala de espera, aquele garoto ainda estava no meu encalço enquanto eu andava por aí, anotando coisas de vez em quando. Quando chegamos ao ponto de encontro designado, o prédio auxiliar franzia a testa e disse: Por que você está fazendo isso? Por quê? De alguma forma, você parece um gatinho ferido. Talvez isso me faça querer te ajudar. Ou talvez, proteger você. Ao dizer isso, ela parecia insegura sobre suas próprias palavras. Eu realmente pareço assim. Coçando a cabeça, aproveitei o garoto distraído e rapidamente abri a porta do anexo. Olá! Você me assustou. No entanto, uma pessoa inesperada estava na minha frente. Uh. Rosvin, que estava prestes a deixar o anexo com uma expressão pálida, notou-me e levantou a guarda. SSK. Ao vê-la de perto depois de muito tempo, pensei em como me aproximar dela quando ela de repente fez cara feia e começou a cambalear. Ah! Então, Rosvin se apoiou no parapeito da porta e começou a tremer. Como ela não gostava de mim, era natural que ela reagisse assim ao me ver, especialmente porque minha reputação havia piorado. Desculpe se eu te deixo desconfortável. Com tais pensamentos, falhei um pouco em manter minha expressão e falei suavemente, fazendo-a cambalear e recuar. Purra!
Ela exalou e colidiu com Glary, observando-nos com olhos redondos. Fechei silenciosamente a porta do anexo. Por que ela expirou tão pesadamente? As perguntas em minha mente pararam momentaneamente enquanto eu observava as duas meninas diante de mim. Então, vocês podem conversar primeiro. Após um breve momento com inúmeras trocas de olhares, Serena levantou-se lentamente do assento. Eu não estava com pressa, então serei generoso e cederei primeiro. Isso mesmo, estou transbordando de virtude. Ela foi em direção à saída, mas se sacudiu ao ouvir aquelas palavras. Svi. Então, dobrando e desdobrando silenciosamente o ventilador, ela saiu da sala. Era um comportamento quase desconhecido, mas senti que sabia seu significado por algum motivo, e um arrepio percorreu minha espinha. Clique. Assim que a porta se fechou, o silêncio encheu a sala. Meu lindo Lord Frey. Enquanto eu tentava me sentar, Ferloche de repente se levantou e, com uma expressão tola, começou a se aproximar de mim. O que é isso? Você está agindo como um idiota. Eu esperava que sua personalidade original aparecesse depois do pôr do sol, mas quando inclinei a cabeça, ela se aproximou e falou com um sorriso brilhante. Hoje vim fazer uma oferta. Ordem. Conselho? Algo assim. Enquanto inclinava a cabeça diante de suas palavras incompreensíveis, Ferloche me abraçou e sussurrou em meu ouvido. Você entende? Ei! Naquele momento, minha cintura foi segurada suavemente. Olha, estou certo. Você é tão fofo. Ah, eu sei tudo. Ela estava apenas enterrando os dedos com muita firmeza no meu lado, mas eu me vi enterrando a cabeça no ombro de Ferloche, que era mais baixo que eu, e corando. Hoje, vou aconselhá-lo sobre esse tipo de coisa. Hein? Ela gentilmente deu um tapinha nas minhas costas e sussurrou no meu ouvido, causando arrepios na minha espinha. Também. Sentindo-me tonto, fechei os olhos. Ela acariciou a gola das minhas roupas e sussurrou mais uma vez. Sobre a quarta provação que virá em breve. Abri meus olhos atordoados. Você deve ouvir com atenção. Pode ser bastante desafiador, mas tive que manter a compostura. Gugu, tranque a porta. Gugu. Eu conseguiria fazer isso? Capítulo 280 E a primeira rebelião? A primeira rebelião? Por que você está tão distraído? Ah, é só que. Controle-se. Ferloche cutucou meu lado novamente enquanto dizia isso. Minha mente clareou. Argue. Senti uma sensação de formigamento por todo o corpo, o que me deixou alerta. Por que você está trancando a porta? Por que seria problemático se alguém ouvisse nossa conversa? Olhei para ela e perguntei, e ela respondeu em voz baixa. Precisamos especialmente garantir que nossa garotinha brilhante não entre furtivamente. Brilho G. Chamando-a pelo nome? Vocês se tornaram próximos? Ferloche ficou na ponta dos pés, pressionando-se contra meu corpo com um sorriso travesso. Sou vós, sou vós. Você sabia, Frey? Ela sussurrou. Que esse é o seu gosto? A fina gaze que cobria sua barriga esfregava lentamente contra meu corpo. Serena parecia já ter notado, e Cania, bem, a parte da barriga já está gravada em sua alma. Não sei bem o que você quer dizer. Você se lembra do gabinete durante o ensaio para a missão de libertar os escravos? Enquanto eu corava e tentava me afastar, Ferloche me segurou com força e sussurrou. Você diz isso, mas suas reações foram tão honestas naquela época quanto são agora. Sentindo a barriga dela contra meu corpo, fechei os olhos por um momento e falei baixinho. Não me diga que seu conselho é sobre isso? Algo assim. Ferloche sorriu com um brilho nos olhos, sentou-me e fez cócegas no meu lado enquanto falava baixinho. Tire essa coisa daqui. Isso? O cristal do luar. Tirei o cristal silenciosamente. Você sabe o que é isso? Bom, eu já tenho isso há um tempo, mas acho que é fruto do meu amor por Serena.
Corei ao me lembrar do que aconteceu algumas semanas atrás, e Ferloche olhou para mim com carinho e acariciou meu lado. Mas, você consegue continuar extraindo essa personalidade? Você não precisa descansar? Agarrei a mão dela ansiosamente, desconfiado de que mais contato pudesse causar problemas. Ela olhou para mim pensativamente e respondeu: há coisas mais importantes que o descanso. Ainda. Preciso te contar uma coisa, mesmo que seja um pouco exagerado. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ela dizia: esse cristal é o item mais importante para o despertar. Fiquei surpreso e Ferloche tocou suavemente o cristal. A maneira de usá-lo é simples. Tudo o que você precisa fazer é alimentá-lo com essa fruta. Faça-os engolir isso? Sim, é fácil, não é? A chave para o despertar era engolir o cristal brilhante do luar. Parecia um tanto anticlimático. Um ser transcendente levou a noite toda para criar aquela coisa. Suas palavras mudaram um pouco minha percepção, sugerindo que o cristal poderia ser um artefato mítico, no mínimo. Amor, carinho e conexão com a heroína. Esses são os avanços necessários para se opor ao desespero, à miséria e à dor desejados por quem está por trás das cortinas. O mentor. Eu meio que entendo. Então, você deveria fazer isso com muitas pessoas, certo? Ah! Meu cérebro congelou momentaneamente. Você não vai fazer isso? Eu sabia exatamente como criar esse artefato mítico. Tudo o que eu precisava fazer era repetir o que fiz com Serena na outra noite. Dessa forma, eu poderia alimentá-lo com as heroínas e desencadear seu despertar. Isso é loucura. Foi por isso que meu cérebro congelou por um momento. Será que tenho que fazer isso com todas as heroínas? O que eu diria a Serena? Eu teria resistência para isso? Isso era possível em primeiro lugar? Bem, se há um forte amor e afeição mútuos ou atos típicos de afeição podem naturalmente levar ao despertar. Ah! Finalmente relaxei minha expressão tensa. Afinal, Isolé está prestes a despertar e Clana também está próxima sem saber. Isolé mostrou tendências de que ela poderia aumentar sua taxa de conquista sozinha, e Clana, de alguma forma, seus níveis de despertar estavam subindo por conta própria. Então, não havia necessidade de se envolver. A quarta provação está se aproximando, certo? Tentando organizar meus pensamentos sozinho, resmunguei diante da pergunta incisiva de Ferloche. Diga-me quem você acha que estará seguro. Bem, para começar, Kania e Irina estão seguras. A quarta provação desencadeou uma antiga magia negra. Não. Não era apenas magia negra antiga, era praticamente um ataque total do Deus Demônio. Somente ela poderia exercer tal escala de magia negra. Felizmente, a magia negra não afeta os feiticeiros, então esses dois estavam fora de perigo. Serena está tentando separar sua personalidade para evitar isso, então ela deveria estar segura. Clana e você estão. Continue. Clana possui o mana solar, que é a antítese da magia negra, e você tem poder sagrado, o completo oposto da magia negra, então você deve ser capaz de resistir a ele, certo? Suas palavras estão metade certas e metade erradas. Confuso com sua declaração vaga, cocei a cabeça e ela acrescentou calmamente. Vou selar minha personalidade novamente depois de hoje. Estou mantendo-o afastado à força para que ele adormeça. E quanto a Clana? Ela pode resistir, mas há um problema subjacente. Inclinei a cabeça e ela falou com uma expressão um pouco sombria. O mentor planeja intervir na quarta provação. O quê? Hoje vim avisá-los sobre esse fato acima de tudo. Enquanto meu rosto empalidecia diante de sua revelação chocante, ela sussurrou. Não sabemos o que vai acontecer. Não podes ter muito cuidado. Então. E nos casos de Lulu e Isolé, você não consegue descobrir um jeito, não é? Existe um. Ainda assim, é complicado. Ferloche respondeu com um sorriso gentil. Existe uma boa maneira. Uma boa maneira? Aceite o amor deles.
Dizendo isso, Ferloche levantou-se e de repente sentou-se no meu colo. Aqui, coloque sua semente aqui. Então, ela pegou minha mão, colocou-a na parte inferior do abdômen e sussurrou. Dessa forma, ninguém jogará fora a vida por nada, certo? Ah! Sua declaração simples, porém radical, me deu um arrepio na espinha. Faça isso com aqueles com maior probabilidade de morrer na provação. Se você está preocupado, faça isso com todos. Considere-a uma vacina preventiva para reduzir a taxa de mortalidade. Não é ótimo? Você tem certeza de tudo o que disse? Não tenho certeza sobre tudo. Tudo o que sei é que o mentor intervirá. Não posso prever o que acontece a seguir, mas saberei quando chegar lá. Ferloche falou com um sorriso, então ela pegou minha mão e sussurrou. Frei, você merece a maior felicidade. Você tem todo o direito a isso. Não é certo que uma pessoa monopolize você, mesmo quando eu poderia lhe dar tudo no mundo. Então, ela começou a compartilhar seus verdadeiros sentimentos. Quero criar seu final feliz. Seu importante final feliz, mais do que qualquer outra coisa. Ferloche. Então, por favor, aproveite. As coisas das quais você foi privado e das quais você deveria aproveitar por direito. Eu não sabia como responder a isso. Ela começou a sorrir de brincadeira. Devo fazer você aproveitar agora mesmo? Com isso, ela levantou minhas mãos. Sou vós, sou vós. Então ela aproximou o rosto do meu e balançou silenciosamente o corpo para frente e para trás enquanto se sentava no meu colo. Você não está muito fraco? Serena ficou satisfeita? Você é, incomumente, estranho. Apanhado numa estranha sensação do corpo dela enrolado no meu, aninhei a cabeça contra ela. Então, ela acariciou minha bochecha com um olhar adorável e sussurrou em meu ouvido. É inevitável, pois estou gravado em sua alma. Então, ela mordiscou suavemente minha orelha. Cada vez que regrido, retorno ao momento da minha infância em que já fiz meu juramento de sangue a você. De você. Desde o início, dediquei meu corpo, minha alma e até minha pureza a você. Seja você um deus ou não, você é o único que eu adoro. Depois de mordiscar meu ouvido, ela se afastou lentamente e sussurrou com uma voz suave e melosa. Eu te amo, Frei. Ao ouvir suas palavras, minha mão inconscientemente apertou ao redor dela. E um silêncio incomum começou a fluir. Peço desculpas por ter ficado animado de uma maneira nada santa. Ferloche, respirando pesadamente, falou suavemente. Não, na verdade, talvez isso seja mais parecido comigo? Ah. Sentindo sua língua macia em minha boca, corei levemente e agarrei seus ombros. Vamos mesmo fazer isso aqui? Não, receio estar no meu limite. Preciso deixar essa personalidade de lado agora. Um suor frio irrompeu em sua testa. Lembre-se do que eu disse, Frei. Ela fechou os olhos lentamente enquanto estava sentada no meu colo e envolveu suas palavras em uma voz suave. Alimente Serena com o cristal agora e na quarta provação, o mentor intervirá. Quem é esse mentor? O rei demônio? O deus demônio? Ou é? E você merece ser feliz, é dever de todos fazer você feliz. Ferloche. Eu estava prestes a fazer uma pergunta a ela enquanto ela ria, pensando que estava enlouquecendo. Mas enrolei meus braços em volta dela depois de ouvir suas palavras. Muito obrigado. Re. Ela sorriu alegremente e fechou os olhos silenciosamente. Sou vós. Ela se encostou em mim até o fim e acabou caindo, apoiando a cabeça no meu ombro. Frei, olha isso, é uma montanha de bolos. Não ouvi falar do mentor. Nem consegui perguntar sobre a voz de Aishimo. Acariciando-a de volta enquanto ela murmurava enquanto dormia, murmurei com pesar. Então, ajudei-a a voltar para o assento e levantei-me em silêncio. Talvez fosse impossível ouvir. Inexplicavelmente, senti que estava me aproximando do desconhecido. Toque.
Houve uma batida na porta do salão ao lado do anexo. Entre. Gole. A voz de Serena soou monótona, e Frei entrou com uma expressão tensa. Por que você está falando tão sério? Frei. Bom, é só isso. Frei ponderou com o cristal firmemente agarrado, tentando descobrir como transmitir o que ele acabou de aprender com Ferloche. Ah, tem uma coisa que preciso te contar. Hein? De repente, Serena se levantou, esfregou a parte inferior do abdômen e inclinou a cabeça ao se aproximar. Você não está curioso sobre o que está acontecendo dentro da minha barriga? Ah! O cérebro de Frei parou de funcionar momentaneamente. O que há de errado? Frei. Olhando para ele, Serena sorriu timidamente. O que há de errado? Frei. Enquanto isso. No momento em que ele sai, atacamos. Alguma objeção? Se todos nós atacarmos quando ele estiver desprevenido, temos uma chance. Isso é bom o suficiente. Perto do salão, Rosvin se viu involuntariamente entre um grupo de crianças planejando sua primeira emboscada em Frei, junto com Glary. Com licença. Frei. Ela olhou fixamente para a janela que aparecia diante dela. Registro automático, já a primeira rebelião? O título do vídeo na janela tinha um significado ambiguamente significativo.